Desde o princípio, suspeitei da natureza dessa realidade na qual estamos inseridos. Sempre tive aquela tímida sensação de que algo de muito errado não estava certo em como regem o mecanismo das coisas nesse mundo. Quando criança, eu questionava o porquê da desigualdade, preconceitos, disfunção dos governos, o porquê enganamos uns aos outros e a nós mesmos. Porque a mentira disfarça-se de verdade e, por sua vez, a verdade é omitida? Por que de tantas guerras, miséria, fome e brigas? Qual a dificuldade em cooperarmos uns com os outros e viver em harmonia? Este, desde menino, sempre foi o meu maior dilema. Bem como a grande maioria, ainda criança, fui inserido na religião por meio da igreja evangélica, aonde tive a oportunidade de ter mais clareza, pois tive contato com a pessoa do Mestre Jesus Cristo, o qual apresentou-me o reino dos céus, um reino de paz, de compaixão, de misericórdia, cooperação, união dos irmãos. E dentro daquele contexto, muito me identifiquei por um período de tempo. Ali tive a oportunidade de aprender a tocar um instrumento, conhecer pessoas maravilhosas. E ainda assim, era como que se um vazio ainda existisse dentro de mim. Em um texto apócrifo do apóstolo Tomé, logo no início, diz da seguinte maneira: quem procura, não cesse de procurar até achar. E quando achar, ficará estupefato. E quando estupefato, ficará maravilhado. E então terá domínio sobre o universo. Eu sentia que havia algo que eu precisava buscar. Como alguém que está em busca de um tesouro, uma realização de uma vida inteira. É uma sensação como algo que nada nesse mundo material se compara com essa realização. O próprio Jesus, em Mateus capítulo 6, ele vai falar para os discípulos: buscai em primeiro lugar o reino dos céus, e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Essas palavras sempre fortaleceram a minha alma. Essas palavras sempre ressoaram em meu espírito de maneira que me fortaleceu bastante. Daí então, veio chegando o período da minha adolescência, fase que, como de costume, os prazeres mundanos nos atraem de maneira a preencher esse mesmo vazio, porém, com relacionamentos, curtições, vivências, experiências que nos são necessárias para que possamos formar a personalidade que hoje temos, cada um de nós. Cada um teve as suas experiências. Porém, ainda dentro dessas experiências, me sentia vazio. Não havia a completude daquilo que eu buscava. Por essa razão, gente, muitas das vezes nós vemos e vivenciamos situações de estarmos que nem uma peteca de um lado para o outro, entrando em relacionamento, saindo de relacionamento, pois impera em nós polaridades, negativo e positivo, que é o significado representativo dessa tatuagem facial que eu tenho.
De um lado bad, do outro good, bom e mal. Negar o seu lado obscuro é a pior bobagem que você faz. Porque quando nós reprimimos uma parte de nós mesmos, ela está oculta no seu inconsciente. E mais cedo ou mais tarde, essa parte oculta, ela vai vir à tona. E muitas das vezes ela vem à tona de uma forma desastrosa. Porém, tudo é experiência. Quando já saindo da adolescência, passando para a fase de jovem, 18, 19 anos, regressei novamente ao meio evangélico. E ali eu continuei desenvolvendo novamente todo o processo iniciático, passando as fases, assumindo cargos, obreiro, levita, diácono, assumindo responsabilidades ali naquele trabalho da igreja. Mas ainda assim existia um vazio. É esse vazio que nos puxa para vivências e experiências. Por quê? Porque você não sabe o que é que te falta. Você tenta preencher. Eu tentava preencher. Tentava me sentir importante, necessário. Tentava me encaixar, fazer parte de algo. E por não assim me encontrar, mais uma vez me perdi. E acabei pendendo para as drogas, para o uso desenfreado de entorpecentes, perambulando pelas ruas durante um período de tempo. E ainda assim não encontrava preenchimento para aquele vazio. No ano de 2022, se intensificou mais este vazio. E como que já colocado contra a parede, eu não tive mais como fugir para os prazeres, senão olhar para o abismo, enfrentar as questões dolorosas, olhar para as sombras. E nesse processo de olhar para as sombras, eu imergi no autoconhecimento, e aqui eu chego no ponto. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu cheguei ao conhecimento a partir do aprofundamento na análise de mim mesmo. Para compreender o seu momento presente, é necessário regressar lá no passado, na infância, para que assim você possa prosseguir para um futuro harmônico. E dentro desse processo, eu me permiti viver tudo aquilo que havia sido reprimido na infância e na adolescência. E com isso eu pude perceber as dores, os sofrimentos, esse resgate da criança ferida. E hoje eu me encontro regozijado porque a minha busca, que entanto eu busquei fora em conhecimentos diversos, em crenças e religiões, se resume em autoconhecer a mim mesmo. Olha só que Sócrates ele vai dizer. Sócrates ele traz um contexto da seguinte maneira: conhece-te a ti mesmo,
e conhecerás todo o universo e os deuses. Porque se o que procuras não achares primeiro dentro de ti mesmo, não acharás em lugar algum. Olha só, gente. O autoconhecimento te permite libertar-se das amarras desse mundo. E quando eu falo as amarras, é todo um sistema, uma matrix que rege e controla. E enquanto nós não mergulharmos para dentro de nós mesmos e termos o autoconhecimento, sarar as feridas antigas, enquanto nós não conhecermos o mecanismo dessa máquina biológica que nós aqui estamos inseridos, pois somos o Espírito, a consciência de Deus, enquanto não tivermos o controle desse avatar, viveremos no automático, conforme as programações que recebemos desde aqui chegamos. Mas antes disso eu tentei me encaixar em várias coisas. Eu pensei, eu quero fazer isso, mas não dava certo. O vazio continuava lá. Eu quero ser isso, aquilo e aquilo outro. Até chegar a essa consciência que eu sou o que sou. E fora de mim não há outro. Volto a dizer, quem busca fora, nada vai encontrar. Tem até uma expressão de uma música, que na verdade é oriunda de um escritor, que diz: quem olha para fora, sonha, mas quem olha para dentro, desperta e autorrealiza-se. Então esse é o nosso caminho, a autorrealização. Podemos ter tudo neste mundo, adquirir bens materiais, podemos casar, ter filhos, tudo isso é uma bênção de Deus. Mas a verdadeira razão de aqui nós estarmos é despertar. Essa é a minha temática, esse é o meu nicho. Despertar espiritual e expansão da consciência. Se esse é seu intuito, se de repente você também sente isso, se esse conhecimento também norteia a sua vida, você está no lugar certo. Eu sou o seu irmão Ailton Sintra e esse é o canal Conscientes Action. Ações conscientes em prol de um mundo harmônico. Até a próxima.